Bem-vindo de volta à Super Manhã Globo. E a gente vai direto pro cardápio natalino do nosso querido Rodrigo Hilbert. Você viu que ele já colocou o pernil para assar, já fez o salpicão de frango, que tá muito bonito, por sinal. Agora é a vez daquela parte que eu quase não gosto, né? A sobremesa. Só me resta assistir aqui e comer com os olhos. Pode rodar, diretor. Essa eu vou repetir no Natal. Tchau. Tô trocando uma árvore de Natal por essa torta de nozes, tá? Mas, ó, ficou inspirado? É só entrar em receitas.com para pegar todo o passo a passo desse banquete natalino. André, parceira, com você. É isso aí, Patrícia. Desafio do rendimento. Mas será que o pessoal do encontro sabe fazer esse passo a passo que o André mostrou pra gente agora? Então, olha só, o desafio tá lançado, hein? Vamos descobrir juntos na próxima segunda-feira no encontro. Brilhante. É fácil, é poderoso, é brilhante. Bom, gente, olha só, mudando de assunto, o recado tá dado. Agora a gente vai para um outro assunto que interessa a mim e, com certeza, a todo brasileiro. Cada vez mais a gente ouve falar que algumas pessoas que tiveram Covid ficaram com algumas sequelas da doença. Mas os especialistas ainda não sabem se de fato são sequelas ou se são sintomas prolongados da doença. Então esse é mais um assunto para o nosso timaço do bem-estar. Michele Fabrício, bem-vindos de volta. O que os especialistas avançaram nesse estudo? Olha, Ana, os médicos dão o nome para isso, né, quando a pessoa fica com sintoma depois, né, de Covid longa ou então síndrome pós-Covid. Pois é, eles estão vendo o quê? Que pacientes com fadiga, um cansaço que não passa, falta de ar, até perda de memória. E ó, não precisa ter ficado grave não, viu? Tem quem teve quadros aí leves da Covid-19 também pode apresentar esses sintomas prolongados, né, Fá? Que coisa. E o mais comum é a perda do olfato e a perda do paladar também, né? Às vezes eles voltam assim rapidinho, mas em alguns casos pode demorar bastante para a pessoa recuperar esses dois sentidos que, vamos combinar, né? Nossa. Fazem tanta falta, fazem a diferença no nosso dia a dia, né? Ó, Juliana Sana, nossa parceira aqui das Manhãs da Globo, que o diga, hein? Pode rodar, vamos ver. Um belo dia, acordei com uma forte dor de cabeça. Fui tomar café e não senti nada do cheiro nem do gosto. Consultei com meu médico e ele disse que poderia ser Covid. Fiz o teste que confirmou positivo para o vírus. Já faz mais de 20 dias que tudo começou e até hoje eu não recuperei o olfato ou paladar. Eu sou capaz de comer uma cebola crua e não sentir absolutamente nada. Eu não fui a única que ficou com sequelas do vírus. Hoje eu vou conectar com a Marina, que também perdeu o olfato, e com um especialista para entender melhor esse problema. Eu tive o sintoma da anosmia, né, quando eu contraí o vírus do Covid. Começou mais ou menos no terceiro dia dos meus sintomas e persistiu um tempo depois, né, que acabou a parte viral. Marina, você trabalha com café, né? Você seleciona cafés, você trabalha diretamente com olfato e paladar. Como é que foi para você? Foi bem difícil, assim, até psicologicamente. Você praticamente parou de trabalhar, né? Parou de exercer sua função. Nesse período, sim. Doutor Guilherme, o que é a tal anosmia? Anosmia é a definição para perda completa do olfato. Então, um paciente com anosmia é um paciente que não tem olfato nenhum. Um paciente que apresenta uma diminuição do limiar do olfato, então o paciente é capaz de sentir alguns cheiros, mas precisa chegar muito perto, ou precisa de um cheiro muito forte para conseguir sentir, a gente chama de hiposmia. Nesse momento, nessa conjuntura que a gente vive, a perda de olfato súbita, a chance de ter Covid é gigantesca. Naturalmente, os pacientes devem procurar a ajuda médica, serem examinados por alguém para ver se tem alguma alteração ou se precisam de algum outro exame. O Covid naturalmente não é a única causa de perda de olfato, mas nessa circunstância atual, uma perda súbita de olfato, ela é Covid até que prove o contrário. Marina, quanto tempo você levou para recuperar o olfato e paladar?
Eu acho que eu devo ter levado talvez um pouco mais de um mês, né, doutor? Eu tive uma recuperação até, acho que rápida. Essa sequela pode ser permanente? Eu já estou mais de 20 dias, assim. Os números e o tempo são nossos grandes amigos nessas situações, né? O Covid é uma doença nova, então a gente não pode dizer nesse momento que ninguém está sem olfato definitivamente, porque existe uma grande chance de você recuperar. Bom, doutor Guilherme, é bom lembrar que as pessoas que estão com sintomas têm que buscar ajuda médica, né? Não tomar medicação, mas tem um treinamento caseiro, né? Que você já me passou e eu vou ensinar aqui para o pessoal também. Ó, tô com todo o meu kit aqui, ó. Baunilha, café, cravo, vinagre, mel, pasta de dente e tangerina. E você deve colocar, aproximar o potinho do seu nariz e não deve fungar. A história não é encher o pulmão. Você deve fazer pequenas fungadas, curtas. É assim que se faz o treinamento olfativo. Você deve fazer isso por mais ou menos 15, 20 segundos. Descansar uns 15, 20 segundos e passar para o próximo cheiro. Você precisa treinar, você precisa fazer isso todo santo dia, como se fosse uma fisioterapia. O treinamento olfativo é algo inerte, que não vai te fazer mal de jeito nenhum e tem ajudado muita gente. Ok. Esse treinamento é muito importante. Vocês viram aí, né, Ju? Você mordeu a cebola como se ela fosse uma maçã. Imagina só, ela realmente não estava sentindo nada. Beijo pra Ju, hein? Um beijo pra Ju. Que já esteja bem, né? Espero que sim. Depois eu vou mandar uma mensagem para ela. E tá aqui com a gente, pessoal, para falar sobre esse assunto, a doutora Denise Ornelas, que é médica de família, que tem acompanhado vários casos de pessoas que estão com esses sintomas, como o da Juliana Sana, né, que a gente mostrou, sintomas prolongados da Covid. Para a gente começar esse bate-papo, doutora, eu queria entender primeiro como que o coronavírus ataca o nosso organismo. Explica pra gente. É isso, Michele. O que acontece é que esse novo vírus, ele também é novo para o nosso corpo a maior parte das vezes. E ele vai atacando não só como a gente vê, né, o pulmão. Muitas vezes a gente chama muita atenção para os quadros respiratórios, para essa parte olfativa, para essa parte até do gosto, do sabor. Sim. Mas ele vai atacando outros órgãos. Então, ele pode atacar coração, rim, intestino e até mesmo o cérebro. Ele tem um tropismo pelas células neuronais. Ele gosta, né? Ele gosta das células neuronais. E desse jeito, ele muda muitas vezes a forma como essas células produzem as proteínas, muda a expressão que a gente fala, né, de receptores nas membranas celulares. Ele incha algumas células, né, causa edema. E tudo isso pode levar a gente a ter alterações funcionais nesses órgãos e tecidos. Olha só. Ele passeia, né? Pelo corpo inteiro, que coisa impressionante. Agora, depois desse verdadeiro ataque aí que o vírus faz ao nosso organismo, a maioria das pessoas fica boa, fica curada, mas, gente, cerca de 10% continuam com sintomas, né, doutora? A gente está falando de quais sintomas, principalmente? A gente está falando de pessoas que ficam com fadiga muscular, um cansaço intenso. Não é aquele cansaço que você deita, dorme e relaxa e volta bem. É aquela fadiga permanente, por mais que você descanse, você não consegue ter uma recuperação boa. A gente tem cefaleia, dor de cabeça, a gente tem todo um processo, muitas vezes, principalmente nas internações prolongadas, de perda muscular, que vai se associar a isso também, sabe, Fabrício? Então, a gente tem a síndrome pós-Covid, tanto a leve quanto a síndrome pós-Covid mais pesada, que vem justamente dos pacientes que ficaram internados. Pois é, os casos mais graves, claro, né, tem mais chance de apresentar aí esses sintomas que a doutora Denise falou. E foi o que aconteceu com o Sérgio. Olha só, gente, ele tem 39 anos, teve Covid em maio e ficou 16 dias entubado. Fiquei sem movimento no braço e na perna quando acordei, desorientado, tive noção de tempo, noção de nada. Fiquei depois mais 10 dias na enfermaria para recuperação do pós-Covid e fui transferido para o Lucimontouro para tentar a reabilitação. Fiz o tratamento de fono, fisioterapia, de reabilitação. Os movimentos dos braços, pernas voltaram ao normal. Mas a partir disso fiquei com a sequela no pé esquerdo. Meu pé ficou caído e ele não tem movimento. E algum problema um pouco na voz também, por causa da sedação e da intubação que eu sofri. Que coisa, não? Doutora Denise, a gente viu aí que o Sérgio está fazendo reabilitação, ele está fazendo reabilitação no Lucimontouro, né, aqui em São Paulo. Eu queria saber se é comum as pessoas precisarem desse acompanhamento que o Sérgio está tendo que fazer, né?
Então, principalmente os pacientes que são hospitalizados, que ficam internados de UTI, eles vão precisar de um apoio multidisciplinar, como a gente viu ali, não só às vezes com a físio, mas com a própria fonoaudiologia, para recuperar essa capacidade respiratória, essa capacidade de musculatura. E a gente, como médico de família, endócrinos, né, os fisiatras, a gente também dá esse suporte, tenta avaliar esse paciente individualmente. É muito centrado em cada paciente a necessidade que ele vai ter. Mas é importante que os pacientes que têm, né, esse processo pós-internação e mesmo que não ficaram internados, como a gente vai ver agora, busquem ajuda médica, busquem ajuda de equipes multidisciplinares para se cuidar. Fisioterapia, fono, muito importante nesse Super caso. importante. Vamos ver então, né? A doutora já chamou a atenção aqui, porque quem teve quadros mais leves também reclama de sequelas. É o caso da Jéssica. Vamos dar uma olhada. Nós aqui em casa contraímos o Covid em agosto. E desde então eu notei uma dificuldade muito grande na memória durante os estudos e um cansaço muito intenso entre as 18 e as 19 horas. Eu sinto um cansaço muito grande. Eu cuido muito bem da alimentação, cuido de tudo e mesmo assim eu vejo uma super dificuldade no pós-Covid. Olha só, ela fala de alguns sintomas que eu pelo menos desconhecia, que ela fala ali da confusão mental, perda de memória também. Isso acontece então? Sim, acontece e a gente tem visto cada vez mais pacientes com essa queixa. Obviamente que a gente sabe que para alguns tem um estresse pós-traumático, tem questões psicológicas do tempo que ficou adoecido. É muito difícil, Fabrício, lidar 14 dias aí com a ansiedade, se você vai piorar, se você não vai piorar. Porém, a gente tem visto que mesmo os pacientes mais tranquilos, conseguem administrar melhor esse estresse pós-traumático, eles também têm uma sensação de perda de memória muito intensa e muitas vezes é casual, né? Se tem alguma palavra que você esqueceu, aí você começa a perceber que, na verdade, você consegue ter uma memória prolongada diante da Covid melhor, mas aquela mais recente você já não tem. Então, isso varia e aí a gente, né, novamente, médicos de família, os psiquiatras, os neurologistas, estão pesquisando e tentando entender o que fica de realmente sequela, o que cada um desses sintomas representa para a gente poder tratar melhor. Nesse caso de perda de memória e confusão mental, leva quanto tempo para a pessoa recuperar o que era antes? A gente tem visto aí pelo menos 60 dias como uma questão, mas tem pacientes que levam isso a mais tempo e a gente vai ver isso no VT. Pois é, a gente vai ver agora o depoimento da Melânia. Ela também teve Covid, né, mas uma Covid mais leve, em julho. Ela ficou isolada em casa, nem chegou a ter febre. Só que aí 3 semanas depois de se recuperar e voltar ao trabalho, vejam o que aconteceu. Eu trabalho em um hospital que tem muitas rampas. Eu comecei a perceber falta de ar, cansaço quando subia essas rampas e também que eu não estava mais conseguindo desempenhar todas as tarefas sem me cansar. E isso foi piorando. Eu comecei a sentir calafrios do tipo ondas. As palmas e as plantas dos pés ficam bem vermelhos, eles ficam bem frios e às vezes roxos. Eu não tenho mais a mesma capacidade, o mesmo desempenho nas minhas atividades da vida diária. Estou fazendo tudo, mas isso me cansa muito. Me cansa além da conta e tem sido muito, muito difícil. Não só sou eu, somos muitos. São muitos sequelados da Covid e quando a gente lê essas estatísticas todas que falam de recuperados, que recuperados, eu digo, como eu sempre disse, nunca foi somente uma gripezinha. Nossa. Olha só, pessoal, muito importante a gente falar aqui que a Melânia criou um grupo de apoio para pessoas que têm essa persistência de sintomas pós-Covid, né? Se você quer saber, as informações estão lá na nossa página, g1.com.br/bem-estar, tá aqui, você entra lá e vai até esse grupo de apoio da Melânia, que eu acho que é muito importante, né? Agora, doutora, ter esse apoio, né? Claro. Quem de vida, o que está passando, tratamento e tudo. Agora, doutora, é o seguinte, essa fraqueza, né, esse cansaço excessivo, tem aparecido muito nos pacientes. Vocês já sabem por que isso acontece, como é que faz para tratar, porque, como a senhora falou, né, não é um cansaço
ali depois de um dia de trabalho exausto. É um cansaço que não passa, né? Sim, é um cansaço persistente e que a gente associa, né, a até outras infecções virais, elas também são capazes de provocar isso. Uma fadiga mais prolongada, que a gente chama de fadiga crônica. Então, a gente no consultório, na telemedicina, tem visto os pacientes se queixarem disso por conta de 2 fatores principais. Essa possibilidade de interação do vírus com as células do corpo, que deixa aí esse desgaste, e nos pacientes internados, hospitalizados mais prolongadamente, eles sofrem uma tempestade imunológica, né? Então, todas aquelas citocinas, as interações entre as próprias células do nosso sistema imunológico e o vírus que está ali dentro da célula, ela provoca uma morte celular intensa, ela provoca uma memória, inclusive, imunológica, que pode estar associada ou não a esses quadros. Então, a gente está estudando muito para entender como isso funciona. Infelizmente, sem tratamento até agora. É devastador, né? Agora, é importante saber o seguinte, essas pessoas que a gente viu aí com sintomas prolongados, hein, doutor? E para quem está vendo a gente aqui nessa mesma situação, elas devem continuar isoladas? Elas não precisam ficar isoladas desde que elas já tenham atendido aqueles critérios de isolamento que a gente já passou. Então, até 10 dias, né, a gente sabe que a gente é capaz de colocar o vírus transmissível no ambiente, então a gente não deve fazer isso. E as pessoas que ficaram internadas 60 dias, né, a gente tem aí uma observação melhor desses sintomas. Então, a gente precisa ter essa noção. Quem tem sintoma prolongado não precisa deixar de viver sua vida, pode trabalhar, pode ter sua vida normal, desde que não tenha mais sintomas específicos, né, respiratórios, e tudo bem. Até porque não tem como prevenir, né? Exatamente, não tem como prevenir. Mas as pessoas não vão ser transmissíveis depois que elas estiverem liberadas pelo seu médico, tiverem alta, cada um do seu jeitinho. Importante saber disso, né? Doutora, obrigado mais uma vez. A última vez que a doutora esteve aqui, ela estava com barrigão. Agora o Luiz já está aí, com 3 meses, não é, doutora? 3 meses. Parabéns, que ele tenha muita saúde. Parabéns, doutora. Muito obrigada pela pelas prazer encerrar o ano aqui também com vocês. Também. Feliz Natal, Feliz Ano Novo já antecipado. Sempre bem-vinda. É isso, pessoal. Eu acho que é importante a gente falar aqui, né, Fabrício, que às vezes as pessoas ficam falando: eu sou jovem, se eu tiver Covid, vai ser leve. Viu aí? Teve gente que teve Covid leve e tá bem mal agora. Então não tem outro remédio. Para não desenvolver sintoma, não ficar com sequela, que passa rápido, que não passa, vamos manter o distanciamento social. A gente fala tanto isso aqui, né? Usar máscara, lavar bem as mãos. É um mantra. Higienização das mãos e isolamento social. Isso é importantíssimo e a gente tem que levar isso por muito tempo ainda. E esse alerta é muito bem-vindo, principalmente nesse momento, né, de festas de final de ano, né, o Natal e o Réveillon, né, que as pessoas se aglomeram, querem estar juntos. Gente, responsabilidade. O que a gente está vivendo é muito sério, é assustador. É como vocês falaram, não tem idade, não tem cor, não tem sexo, não tem classe social. Se esse vírus pega direito, de jeito, ele te leva mesmo. Então, muito obrigada, viu, queridos? Um bom final de semana para vocês, viu? Um cheiro enorme. E agora eu vou assistir vocês no encontro, que a Patrícia Poeta vai apresentar, não é isso, Patrícia? Denise, né? Que bom saber que uma vida está chegando num ano assim tão difícil, com tantas notícias ruins. Agora, o que você falou é muito importante mesmo, porque a gente tem visto aí que Covid não tem mais aquela história de grupo de risco, não existe isso, né? Então, assim, não dá para relaxar. E, assim, eu não tô pagando para ver. Você vai pagar para ver? Não, é uma roleta russa, gente, né? Então, não dá para relaxar mesmo. Bom, falando em notícias difíceis, ruins, a gente continua falando, né, desse assunto, porque ontem o pai do apresentador Márcio Garcia morreu de Covid. Vamos chamar novamente o G1 com informações da nossa querida Luísa Tenente. Oi, Luísa. Oi, Patrícia, bom dia a todos. Exatamente, ele faleceu a noite passada. Ele estava internado há 1 mês em Minas Gerais com Covid-19. O Márcio postou um vídeo de 5 minutos nas redes sociais pedindo uma corrente de luz para o pai dele, para que ele faça a passagem com serenidade. Ele também agradeceu pelo apoio de todos. Vamos ver um trechinho. Muita gente com palavras de carinho, de conforto. Muita gratidão a cada um de vocês. A gente deseja, claro, muita força para a família e para os amigos. E o presidente Jair Bolsonaro deve sobrevoar hoje as áreas afetadas pelas chuvas em Santa Catarina. A chegada está planejada para o meio-dia. 14 pessoas morreram e 8 estão desaparecidas.
E agora mais um caso absurdo de racismo. Em Goiás, o Luiz, de 11 anos, estava participando de um campeonato de futebol, jogando bola. E ele disse que durante a partida, o treinador do outro time ficou gritando frases como "fecha o preto", se referindo a ele. Um vídeo mostra Luiz chorando quando sai de campo. Olha só. Falava assim, fecha o preto aí, ó, fecha o preto. Aí eu guardei pra me falar no final. O caso foi registrado pela Polícia Militar e o treinador negou ter chamado o menino de preto. Disse que a denúncia é uma inverdade. O caso, claro, gerou muita indignação. E aí, para dar um apoio, o Santos e o Fluminense convidaram o Luiz para um teste, já que ele quer ser jogador. E o ídolo dele, Neymar, gravou um vídeo. Diz que deseja muita força para que ele não desista dos próprios sonhos. Patrícia, de cortar o coração, né? Eu achei muito legal que o Neymar, né, deu uma força para ele. E que o Santos também, eu acho que isso é bacana ver esse lado positivo, né, da história, dando força, né, alimentando o sonho dele. Agora eu vou falar uma coisa para você. A gente vê tantos casos de racismo no futebol, né, Patrícia? Então acho que eles também sabem do que eles estão falando, o Neymar, inclusive. Sim, exatamente, lá fora também do Brasil, né? Agora, Neymar que deu um show, inclusive, esse ano, fez uma coisa linda esse ano, parou o jogo, né? Na luta contra o racismo, achei que foi realmente uma atitude muito madura dele, assim, e muito grandiosa. Agora, Luísa, queria aproveitar aqui e desejar para o Márcio, para toda a família dele, muita força. Márcio hoje seria um dos nossos convidados também no programa. Nossa, poxa. Então, desejo, assim, muita força para a família dele. Tá? Os nossos profundos sentimentos pela perda do pai. Eu sei que ele estava lutando aí há um bom tempo junto com o pai, né? Mas infelizmente perdeu para a Covid. Mais uma pessoa que perde para essa doença terrível. E a história do Luiz, eu queria dizer o seguinte: quando a gente pensa, né? A gente olha para essa imagem. Eu estava vindo para minha casa, a gente olha para a imagem do Luiz. Né? Eu acho que você não precisa falar mais nada, você só olha para a imagem do Luiz, Manel está me olhando aqui, você só olha para a imagem do Luiz, você vê o estrago que uma pessoa faz, né, Manel? Você vê ele chorando, assim, acaba com a pessoa, né? Você vê ele chorando, ele triste, por isso que eu falo, felizmente a gente tem pessoas boas, né, que conseguem levar amor para um menino como esse, que tem tanto sonho. Luísa, obrigada, não me despedi de você, um bom dia. Imagina. Tá bom? Bom dia, Patrícia. Bom dia. Manuel Soares está com você. Pois é, estava ouvindo você falar aí, menina. Fecha o preto é para matar, né? Fecha o preto não precisa, né, gente? Inclusive, porque hoje, especificamente hoje, você que está em casa deve lembrar, faz exatamente um mês que João Alberto, um cidadão preto ou negro, como alguns preferem chamar, foi espancado lá no Rio Grande do Sul, no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, e a gente lembra, né, que esse crime aconteceu na véspera do Dia da Consciência Negra e, naturalmente, você deve ter visto nas suas redes sociais, na televisão, isso provocou uma onda de tristeza, de indignação em todo o Brasil. A gente tem até uma atualização desse caso para passar para você, porque ontem 6 pessoas se tornaram réus pelo crime e respondem por homicídio triplamente qualificado com dolo eventual. Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Então é super importante que isso aconteça. Segundo o laudo da perícia, o João Alberto morreu por asfixia. Nós estamos vendo as imagens. Nós não ficamos felizes em mostrar essas imagens, mas é importante que as pessoas entendam o que aconteceu. O Tribunal de Justiça negou a prisão de 3 réus pedida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Ele alega que eles podem responder o processo em liberdade por terem tido uma participação menor no assassinato e não oferecem perigo de fugir. Já os 2 seguranças terceirizados do Carrefour, que tiveram contato direto, continuarão presos. A supervisora deles, Adriana Dutra, funcionária do Carrefour, que estava presa, teve a sua prisão convertida para preventiva, sem prazo para terminar. Mas ela vai cumprir essa prisão em casa, porque apesar de ser considerada responsável direta pela morte do João Alberto, a defesa alegou que a Adriana sofre de doença nefrológica severa e crônica. E por isso a justiça atendeu o pedido de prisão domiciliar para ela. Faz parte, né? Mas o Ministério Público, olha só que interessante, também incluiu o racismo como forma de qualificação por motivo torpe, que a gente viu que foi triplamente qualificado, e o racismo entra nesse âmbito de qualificação também.
Gente, nesse caso, no caso do João Alberto, a gente viu que o resultado foi a morte. No caso do nosso futuro atleta, que vai fazer muito gol pela seleção brasileira, a gente viu que causou dor. A gente sabe que algumas pessoas, elas são maldosas e cometem racismo na maldade, para machucar o coração da pessoa. Outros acabam cometendo esse racismo sem intenção. Às vezes a pessoa não consegue nem identificar o porquê de fazer isso, ou que o que ele falou é racismo, não é? Até porque o Brasil é muito novo nessa relação com as pessoas negras, uma relação de igualdade. Eu sempre falo aqui no É de Casa, gente, há 130 anos eu era considerado uma mercadoria que você comprava no mercado público da sua cidade. Então é super importante que a gente faça um processo carinhoso de pedagogia, e é isso que a gente quer fazer agora, entendeu? Então a gente vai tentar entender algumas formas de racismo que existem e que às vezes passam desapercebido. Mas eu não vou ficar aqui falando, enchendo sua paciência, não. Para ajudar nesse papo estão com a gente Preto Zezé, presidente da CUFA Brasil, Central Única das Favelas, meu parceiro, um cara que ensina muito, que sempre traz boas informações e que após a morte do João Alberto, junto com outras entidades e através da CUFA, lidera uma frente antirracista. E nós estamos também aqui com ele, meu brother, Fábio Porchat, que de uma maneira muito corajosa, ele declarou que ele é um racista em desconstrução. E isso está de parabéns, meu parceiro, porque chegar a essa conclusão é um mérito. Bom dia, meninos, como é que vocês estão? Tudo bem? Coisa boa ver vocês. Saudade de dar um abraço nessa rapaziada aí, gente. Tudo jóia? Como é que tá, Zezé? Tudo bem? Pois é. Bom dia, Bom dia, Manuel. Bom dia, Porchat. Bacana estar com vocês. Fala, aqui. minha gente, como é que vocês estão por aí? Um beijo nos dois também. De longe, mas beijo. Vamos que vamos. Zezé, eu queria saber o seguinte, o que é essa frente antirracista que a CUFA faz parte? Isso é necessário no Brasil? Ter que criar uma frente antirracista? Como é que é isso, meu mano? Manuel, a Frente Antirracista é uma rede, né, de instituições que já tem reputação e tem o seu currículo de trabalho nas áreas da educação, da economia, na área do esporte, na área do enfrentamento ao racismo em diversas frentes que decidiram se juntar para construir uma agenda pública de políticas que possam enfrentar o racismo institucional, ou seja, que está presente nas instituições. Então você tem aí instituições com históricos, como o Educaf, como a Orumilá, como o CEAP, como a Negro, né? a própria CUFA, o Observatório do Racismo no Futebol. Então tem instituições que atuam em várias frentes. Qual é a ideia? Juntar a expertise, a potência e o saber dessas instituições e produzir em rede, né, uma agenda que a gente possa pautar o mundo político na revisão das leis, como a gente já foi na Câmara dos Deputados, o mundo jurídico, que o direito foi quem legitimou mais, do ponto de vista das leis, a desigualdade racial no Brasil. Fomos na Federação das Indústrias discutir com as grandes empresas, com o capital brasileiro, como é que essa estrutura também é responsável por concentrar riqueza e benefícios, mas que também é a função de gerar emprego, de produzir uma outra lógica econômica. E fomos também nas centrais sindicais, onde é a base dos trabalhadores que produz a riqueza do país, a maioria trabalhadores negros, para discutir como produzir uma agenda em que a gente não tem que semana que vem, novamente, como a gente vê cotidianamente no Brasil, ter que chorar mortes, enterros, mas que a gente possa produzir agora uma agenda que reduza danos, para que a gente possa evitar, para que questões como essa do Alberto não se repitam. Compreendi. Inclusive, é importante estarmos em todos os setores, porque se o racismo está em todo lugar, a gente tem que estar em todo lugar também. Agora, Porchat, você, de uma maneira muito corajosa, vai nas redes sociais e se assume um racista em desconstrução. Na época, quando eu vi isso, teve muita gente falando e tal, não sei o quê. O que é isso e por que fazer isso, Fábio? Então, na verdade, é com vergonha que eu digo isso, não é me orgulhando de, olha que bonito que eu estou falando isso. Não, ao contrário, é triste o que eu estou falando. E quando eu digo um racista em desconstrução, porque o brasileiro tem que entender que a gente ouve muita gente falar, não existe o racismo no Brasil, é uma coisa importada, é uma coisa de fora, porque o brasileiro, na cabeça do brasileiro, racismo é aquilo que aconteceu na África do Sul, no Apartheid, nos Estados Unidos, que a lei explicitamente
falava brancos vão andar de ônibus e negros vão andar no outro ônibus. E eu estou falando de um racismo que está no dia a dia, na nossa fala, no nosso olhar, na nossa observação. É um racismo que o brasileiro considera um outro racismo, como se você tivesse níveis de racismo. O brasileiro fala, eu não sou racista, eu não bato em negros pela rua, eu sento no mesmo lugar que negros. Falei, sim, você não é um selvagem, você não é um primitivo, mas você é racista no momento em que você, quando lê um livro e o personagem do livro é um homem e você imediatamente imaginou branco. Por que você não imaginou negro? Porque você está com a sua mentalidade tão voltada para o seu próprio mundo, eu digo isso do branco, lógico, tão voltada para o seu próprio mundo, para o seu ao redor, que você nem se dá a possibilidade de imaginar que aquele personagem do livro seja negro. Ué, Fábio, mas eu imagino branco porque minha família é branca, meus amigos são brancos. Lógico, é aí que a gente precisa acordar, é aí que a gente precisa despertar. Se a maioria da população brasileira é negra e você está num restaurante onde só tem branco, tem alguma coisa muito esquisita. Se a maioria da população é mulher, você está num lugar que só tem homem, você não estranha? Você não olha e fala, ué, só tem homem aqui, que coisa curiosa. Por que quando só tem branco você não estranha? Porque a gente já está acostumado. Exato, porque aí a gente entra num processo de desconstrução. Isso, gente, que ele está falando acontece muito, tá? Vocês não fazem ideia das mensagens bobas que às vezes eu recebo quando acaba esse programa. Mas vamos seguir. Olha só, para você que está em casa, inclusive, avisa todo mundo aí. Gente, tá tendo um papo super legal no É de Casa. Avisa no grupo da família, vamos todo mundo ver. Para você que está em casa entender um pouquinho melhor isso que o Fábio acabou de falar, a gente dividiu esse assunto em partes. Vamos à primeira dela, porque a gente está falando, existem vários tipos de racismo e tal, não sei o quê. Você que está em casa já ouviu falar em racismo recreativo? Recreativo. Se você não ouviu, fica tranquilo. Nem todo mundo sabe o que é, mas é um tipo de racismo que machuca muito, gente. Zezé, vem cá. O que é esse tal desse racismo recreativo, meu irmão? Traduzindo, Manuel, assim, para a gente definir esses critérios racistas, o Porchat falou de questões interessantes aí, que tem a ver com o racismo praticado especificamente no Brasil, que é o racismo à brasileira. Que o racismo brasileiro tem 3 estratégias que funcionam bem no Brasil. A primeira delas é a negação. Então você tem que negar que existe racismo. Agora, se você fizer um pequeno trabalho aí de teste no estúdio, numa escola, em qualquer classe, em qualquer grupo, perguntar se todo mundo acha que tem racismo no Brasil, a maioria das pessoas vão concordar. Mas se na sequência você pergunta, então aqui, sociedade brasileira, quem é racista? Ninguém levanta a mão. Então é um sistema eficaz, que todo mundo assume que existe, mas ninguém o pratica. O segundo momento é um momento também em que o racismo ele é escondido, ele é negado como violência, ou seja, existe racismo nos Estados Unidos, na África, aqui não existe, aqui ainda existe o tal do preconceito social, ou aqui é uma coisa velada. Velada, se você vê o número de mortes, 45 mil mortes, né? Ou seja, nos Estados Unidos o George Floyd é uma pessoa que morre, e que é grave e tem que ser condenada e aconteceu tudo aquilo. No Brasil, são 45 mil pessoas que são mortas com a origem de favela, pessoas negras, e que você não vê nada. Então, o outro processo, por último, é naturalizar essa estrutura de desigualdade do racismo como se fosse uma coisa que já existe mesmo, e aí o racismo recreativo é uma face desse processo, que ele naturaliza a maneira de desumanizar. É tanto que o técnico que falou do camisa 9, um beijo para você, meu pretinho, no seu coração, ele não se refere se fosse um menino branco, fecha aquele branco. Ele falaria o número da camisa ou talvez soubesse até o nome da pessoa. Mas como é que ele nem fecha o preto? E aquilo vira um motivo de risada para todos. Mas eu faço um convite a você, meu amigo não negro. Se você um dia virar o motivo da piada, eu garanto que ela não vai ter a mesma graça. Então não pratiquemos isso. Exatamente. Aí quando a gente fala de piada, o que é o racismo recreativo? O racismo recreativo passa a ser a naturalização da inferiorização ou do deboche ou do estereótipo para a pessoa por causa de origem de cor. E aí a gente vê, principalmente crianças, né, falando do cabelo, falando da cor, e a gente vê como isso é passado de maneira como brincadeira. Mas as pessoas que passam por esse processo, como esse menino passou, como eu passei, como você passou, Manuel, que tivemos a construção de uma identidade problemática, porque tudo negativo é associado a gente, porque essa também é uma parte do racismo brasileiro, a construção da ideia do negro como perigoso, como incapaz, como menor, como servidor.
é uma coisa da herança escravocrata brasileira que a gente tem que começar a mudar. Por isso que quando eu ou você, que somos pretos que transitam em ambientes que não são os comuns que o racismo estabeleceu, a gente se choca o tempo inteiro. Por isso que você recebe mensagem na caixinha, por isso que eu vou no lugar e as pessoas acham que eu vou sempre fazer uma entrega, que eu sou o motorista, mas nunca que eu vou lá para reunir com um empresário ou que eu estou ali como um cliente ou um hóspede. Essas figurinhas que muitas vezes a gente recebe em grupos da família e tal, não sei o quê, que vem muitas vezes ridicularizando uma pessoa negra, também então pode ser qualificada como racismo recreativo, que às vezes a pessoa recebe ali de boa, né? Isso. E isso vai passando, é um volume, né, de coisas. Quando você começa a fazer uma abordagem, a questionar, dizer, oh, gente, não tá legal, não gostei disso, porque nós chegamos a um nível de consciência, e muitas vezes parece até chato, e lá vem o politicamente correto, lá vem a pessoa chata, é uma forma de nos silenciar isso. Aquela estratégia que eu falei do silenciamento. Então, quando a gente começa a tratar isso, a colocar, gente, isso não é legal, e não é que ficou chato, é que a gente começou a descobrir que isso é racismo. Porque muitos de nós, eu, por exemplo, tenho 44 anos, descobri que era negro quando eu tinha 17 anos. Por que eu descobri? Porque eu fugia disso, porque negro, tudo que é negro é ruim, a ideia de maldade é ruim, o belo é o branco, tudo que é bom é branco, né? A história isso se reproduziu na academia, com o que você estuda que só tem branco, se reproduziu na televisão, que você vê a maioria branca, se reproduziu nas empresas, então a história, a estrutura sempre foi chato, na real, né, Zezé? A gente vai ouvindo, sempre foi chato. Sempre. Agora, Fábio, por exemplo, você que trabalha com humor, precisa tomar cuidado, porque se não tomar cuidado, esse racismo recreativo invade um pouco, né, a piada, e aí já dá o problema, né, meu irmão? Exato, porque a sociedade está evoluindo e o comediante evolui junto com a sociedade, né? Eu acho engraçado quando alguém me fala assim, o limite do humor, eu falo, não existe o limite do drama, o limite da ficção científica, o limite da poesia, existe a liberdade de expressão, existe o respeito ao outro, existe a gente evoluir e não propagar preconceitos. Eu vejo muito comediante falando assim, mas antigamente é que era bom. Geralmente esse comediante é branco, já começa por aí, porque se antigamente era bom, muito entre aspas, só para o branco. Para o preto não era bom, para a mulher não era bom, para o gay não era bom. O alvo da piada, da risada, do ridículo, era sempre o outro. A comédia brasileira se baseou muito nisso. A gente contava piada. Na piada, o corno era sempre o outro, né? O safado era... A gente está sempre rindo da cara do outro. Essa nova geração começa a rir de si. E quando a gente começa a rir de si, o público brasileiro começa a entrar numa espiral. Porque o público nunca estava acostumado a rir de si. O público brasileiro sempre estava acostumado a rir do outro. E o outro era sempre esse. Era o preto que a gente estava rindo. Era o gay que a gente estava rindo. Era a mulher. Então, tá chato esse mundo. Não tá chato esse mundo. Esse mundo tá horroroso. Esse mundo tá horrível. Esse mundo tá insuportável. E essas pessoas estão dizendo... Eu também acho e sempre achei. É que como que o mundo foi feito para mim, eu, Fábio, homem branco, hétero, classe alta, eu que estava no comando desse mundo, vou tentar ser muito simpático aqui, não me dei conta, não percebi, porque é uma loucura você não perceber, mas digamos que você esteja coberto. Com os olhos fechados para isso, mas está na hora de acordar. Está na hora de acordar porque quem está gritando é mais da metade da população brasileira que está falando, chega, não dá mais. Mas então não pode fazer piada com preto? Lógico que pode fazer. Claro, pode fazer. Não pode humilhar as pessoas, não pode jogar as pessoas na vala. As pessoas estão morrendo. Mulheres morrem, negros morrem. Mulheres negras morrem. Então, para que rir de pessoas que estão sofrendo? Então, quer fazer piada com o preto? Pode fazer, mas inclua ele na sua piada. Traga ele para junto, para ele rir com você. E não para você ficar rindo dele e propagando preconceito. Com certeza. E tem algo que é importante em cima do que você está falando, que é a pessoa entender que não tem nenhum tipo de afeto nem de proximidade. Que aí, Zezé, nos traz para um outro tipo de racismo, que é aquele racismo que a pessoa pensa que está sendo cordial quando ela vai dar um apelidinho, porque o meu amigo feijão, meu amigo jabuticaba, porque a minha empregada eu chamo ela de berinjela. Esse racismo cordial, ele é cordial de fato ou ele mascara uma outra parada, Zezé? Ele mascara uma coisa, de novo, da estratégia do racismo brasileira, né? Que é a violência praticada como forma de lazer. Então as pessoas falam isso. Isso é uma desumanização, né, Manuel? Na perspectiva de que você parte do princípio em que o outro pode ser qualquer coisa e você que tem que definir o outro. Aqui o racismo brasileiro também no Brasil é interessante que ele atua
de maneira diferenciada em cada lugar. No meu caso, aqui no Ceará, a atuação havia um discurso, inclusive institucional, de que nem negros existiam, mas ao mesmo tempo se comemorava que a cidade de Redenção foi a primeira a abolir a escravidão no Brasil. Então, assim, gente, vamos decidir, ou teve escravidão ou não tem negro. Não dá para não ter negro e ter escravidão, tá? Não dá para ter, né? Não, e aí com foi certeza. publicado agora documentos do Museu Histórico e tal. Mas assim, eu penso que uma das coisas que a gente tem que começar a praticar no Brasil, e aí o Pochá trouxe esse tema para o humor, eu acho, inclusive, eu converso com o Edmilson Filho e a turma aqui, o Halder Gomes, que é da turma do Cine Hollywood, que o limite, eu acho, do humor é quando o outro fica triste. A gente já viu vários casos, se eu pratico um humor em que a função é fazer rir, mas a função está sendo entristecer ou deprimir ou diminuir pessoas, eu acho que aí a gente entrou num lugar onde não deveria ir, né? Porque a função é fazer rir. Mas voltando para essa coisa, eu acho que no Brasil temos que adotar um constrangimento pedagógico, Manuel. Está na hora da gente adotar um constrangimento pedagógico de fazer as pessoas se sentirem como nós nos sentimos. E aí elas passam a refletir e passam a construir um sistema operacional para não praticar mais isso. Por exemplo, quando eu fui no hotel e que o gerente me olha e pede para me estacionar o carro dos meus 2 funcionários brancos, né, um grande hotel de uma cidade do Nordeste, e que eu não vi a primeira vez, na segunda vez ele veio dizer o seguinte: estaciona aqui na frente que tem uma vaga. Eu disse: para, nós não vamos ficar mais nesse hotel, porque esse hotel não consegue aceitar que negros possam ser ótimos, a não ser E aí já entra nessa lógica de você constranger de maneira pedagógica, né? Que é importante. Isso, aí quando veio o discurso dele foi: não, mas é que não foi bem isso, não foi aquilo, mas eu disse: já está sendo, nós não vamos ficar. Claro. O resultado bom é que a gente ficou em suítes presidenciais, o cara ficou nosso amigo, passou a mandar cartões e cestas, e quando eu cheguei lá, eu disse: eu quero ver funcionários outra relação. Não só na Copa e nem limpando. Claro, agora, né? gente... E aí você estabelece o tipo de padrão. Claro, isso tudo que o Zezé está falando, gente, e a gente vai porque acho que é importante essas informações, está debaixo de um guarda-chuva que nós chamamos racismo estrutural, que ficou muito famoso ultimamente se falar do racismo estrutural, onde vários tipos de racismo acabam ficando embaixo. Poxa, vem cá, nesse seu processo de reconstrução, você já conseguiu entender o que é esse racismo estrutural, meu irmão? Então, foi a partir dele que eu me descobri racista, assim, né? Porque é muito duro, muito doloroso você assumir que a sociedade é racista, que você se beneficia por essa sociedade racista, que as coisas que eu consegui, claro que tem mérito meu, é lógico que eu lutei por isso, mas que eu comecei essa corrida muito lá na frente do que vários amigos meus negros que não têm essa possibilidade. Então, quando você entende o que é o racismo estrutural, ou seja, o racismo está em todas as camadas da sociedade, em todas as pessoas, em todas as coisas, em todos os momentos da vida, você começa a se dar conta de que vivemos numa sociedade racista e a gente se dá bem, eu branco, me dou bem por conta desse racismo. E não adianta entrar nesse lugar onde muita gente fala assim: mas espera aí, Fábio, como assim? Eu não fui lá na África escravizar ninguém, eu não passei a perna em nenhum negro, por favor, como assim? Eu nunca, jamais na minha vida. Mas se você observar que você está num lugar onde que é privilegiado, não tem negro, é um privilégio e você está, sim, se beneficiando a partir do momento que você não tem 50% da sua empresa preta. Porque, se 50% do país é negro, como é que pode você não ter nenhum amigo negro? Uma coisa que eu fiz, você vai falar: mas como é que é isso? Porque é difícil, porque esse racismo estrutural também está nos detalhes. E isso não é menos importante. Você tem que tomar cuidado para não achar que, mas eu não bati em preto, então eu não sou racista. Não, a partir do momento que você fala assim: nossa, ela é uma preta linda. Peraí, porque na cabeça da pessoa ele está elogiando, ele está falando bem. Fala: como é que eu estou sendo racista? Eu estou dizendo que ela é linda. Mas você consegue entender que você não fala uma branca linda, quando você fala uma negra linda, porque antes dela ser um ser humano... Fala é linda só e está resolvido, né? E aí Exatamente. Mas como ela é preta na sua cabeça, o racismo já está aí. Porque ela não tinha, que você não é essas pessoas que falam assim: não existe raça, só existe a raça humana. Que maravilha! No mundo ideal, no Jardim do Éden, talvez fosse assim. No Brasil, hoje não é. Tanto é que você fala uma negra linda. E quando você fala uma negra linda, é porque antes de ser humano, ela é preta.
pro mal e pro mal, porque é Com isso que está na certeza. sua cabeça. Em momento nenhum tem pro bem. Gente, olha, óbvio que se desse, a gente ficava discutindo e falando sobre isso o tempo todo, porque é importante, é necessário. Você que está em casa, volta e meia, você sempre ouve as pessoas dizer, porque nós somos todos iguais, a igualdade é tudo. Gente, a nossa busca, e esse papo é exatamente sobre isso, é sobre equidade. É quando você estabelece equilíbrio, aí tem uma diferença muito grande. Igualdade é quando todo mundo recebe a mesma coisa, e equidade é quando você lida com as diferenças. E é muito importante, hoje, 30 dias depois desse crime bárbaro que aconteceu, está aí uma figurinha para poder explicar, igualdade é você dar um caixote para cada um, equidade é você levar em consideração as diferenças. É importante, 30 dias depois, a gente fazer esse alerta de maneira franca, de maneira direta. Agradeço a vocês dois pela franqueza, pela coragem de dizer as verdades que foram ditas, e a gente aqui no É de Casa vai continuar falando sobre isso. Olho no olho, de maneira sincera, de maneira pedagógica, que é a nossa função. Gente, obrigado para os dois. Amo vocês de coração. Obrigado, Manuel. Em breve, quero obrigado. receber vocês de novo Um beijo aqui. para vocês. E, uma coisa importante, só para o pessoal que está em casa. Como é que eu faço para mudar? Siga pessoas pretas nas suas redes sociais. Você não está lá o tempo todo? Então siga pessoas pretas, porque você vai estar o tempo todo mudando o seu olhar. Siga, procure. Tem muita gente preta muito boa que você vai falar assim, mas eu não sei se eu sei. Vai atrás. Procura, tira a bunda da cadeira. Tá certo. Obrigado. Obrigado, Zezé. Obrigado, Fabião. Tamo junto. Você aí de casa também, Obrigado. valeu. André, Patrícia, me diz aí, gostaram do papo, gente? Coisa boa, né? Papo bom, parabéns a vocês. Falaram tudo, né? Tudo. Olha só, agora são exatamente, olhando o relógio que eu tô de óculos, 9h58, quase 9h59. Você tá junto com a gente, curtindo o É de Casa na Supermanhã Globo. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho, certo? Parceiro, beber uma aguinha para dar uma relaxada. Agora, é pra já. E você vê aí imagens de onde? Vamos ver? Caruaru, Pernambuco, terra linda, faz um dia quente por lá, tem nuvens, mas diz que está fazendo um dia quente por lá, que a temperatura pode chegar aos 35. Mas olha, gostei desse... Como é que é? Mas olha, o Natal deve ser um pouquinho mais fresco, tá? A gente volta já já. Bora pra água? Bem-vindo de volta à nossa Supermanhã Globo. Então a gente agora vai direto chamar o jornalismo de São Paulo, porque não é de casa, tem diversão, tem dicas, você já sabe muito bem. E claro, também tem muita informação. Rodrigo Bocardi, bom dia. Quais são os destaques do JH de hoje? Estava com saudade de falar com você há quanto tempo? Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo. Bom dia. Muito legal. A gente está aqui preparando, né, o JH deste sábado. Trago aqui alguns destaques. Vamos a eles, então. A Suíça se tornou hoje o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina contra a Covid sob as regras convencionais. Até agora, todos os países que tinham aprovado vacinas fizeram isso de modo emergencial. A Pfizer entrou com o pedido de autorização na agência Swissmedic há 2 meses e os especialistas determinaram hoje que a vacina pode ser aplicada em maiores de 16 anos. O ministro da Saúde da Suíça disse que a vacinação começa nos próximos dias no país. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos fará hoje uma reunião para decidir se dá a aprovação final para a aplicação da vacina da farmacêutica Moderna. Essa é a última etapa para começar a vacinação no país. Ontem à noite, o FDA, que é a agência americana equivalente à nossa Anvisa, disse que a vacina pode começar a ser usada de forma emergencial. A decisão teve 20 votos a favor, nenhum contra. A vacina é a segunda aprovada pelo FDA no país e poderá ser aplicada em maiores de 18 anos. Aqui no Brasil, o comércio e as praias puderam abrir hoje em Búzios, na região dos Lagos, no Rio. O desembargador Cláudio de Melo Tavares, do Tribunal de Justiça do Rio, concedeu uma liminar ontem que suspendeu a aplicação do decreto da Prefeitura que determinava o fechamento de hotéis e praias. Dava ainda 72 horas para que turistas deixassem a cidade, prazo que terminaria hoje. A medida tinha sido tomada por causa do aumento de casos de Covid na cidade. Com a decisão da Justiça, volta a valer então a regra de ocupação máxima de 50% nos estabelecimentos comerciais e que autoriza a entrada de turistas na cidade. Búzios é um destino muito procurado nessa época de festas. O número de mortes no Brasil por Covid passou de 185 mil. De acordo com a última atualização do consórcio de veículos de imprensa, 185.687 pessoas morreram por causa de complicações da doença e os casos confirmados passam de 7.163.000. Isso desde o começo da pandemia.
Mudando de assunto, em Santa Catarina seguem as buscas por 8 desaparecidos, depois da chuva que atingiu o Vale do Itajaí essa semana. No total, 14 pessoas morreram no final da noite de quarta e madrugada de quinta-feira, maioria na cidade de Presidente Getúlio, que foi atingida por uma forte enxurrada. 370 casas foram destruídas e mais de 1.500 pessoas foram prejudicadas. Ainda há previsão de chuva na região e a Defesa Civil alerta sobre os riscos de deslizamentos. Bom, é isso por enquanto. O JH começa às 1h25 da tarde, horário de Brasília. Estaremos todos juntos. Bom programa aí pra vocês. Vou te assistir. Tava com saudade, não sei quando é que eu vou te ver de novo. Faltam 5 dias pro Natal. Uma noite linda e de muita paz para você e um ano cheio de saúde, tá, Bocardi? Obrigada. Pra vocês todos aí. Beijão também. e bom trabalho. Tchau, tchau. Até breve. Andrezinha, com você. É isso aí, minha parceira. Olha, gente, a gente mostrou mais cedo os preços da ceia de Natal lá em Salvador. Agora, a nossa pesquisa é no mercado da Cobal, aqui no Rio, onde está a repórter Ju Massaoka. E aí, Ju, o que tá caro por aí? Tá barato? Como é que tá a pesquisa?